A questão é, a estrutura está boa? Se pergunte agora, a minha estrutura está boa? Eu estou bem no meu corpo? Eu estou bem no meu espírito, no meu espiritual, na minha espiritualidade? Eu estou bem na minha alma, nas minhas emoções, nos meus sentimentos? Eu estou bem nos meus relacionamentos? Está tudo bem em casa? Está tudo bem no trabalho? Relacionamento não é só em casa. Você tem no trabalho, você tem na igreja, você tem no clube, você tem na vizinhança, você tem em tantos lugares. E só nessas perguntas você já deve ter detectado alguma ou outra área aí que não está tão bem assim, né? Porque é assim a vida. E a gente tem que entender como é que a gente vai encontrar essa plenitude sem também ficar ufanizado, achando que tá tudo bem, aquela declaração mórbida de vitória, né? Eu não tenho nada. O que eu estou falando aqui é sobre um domínio pessoal. Lembre o seguinte, o homem pleno, para ser pleno, ele tem que funcionar muito bem de dentro para fora. Se não for de dentro para fora, não funciona. É de dentro para fora. A saúde é de dentro para fora. A alma é de dentro para fora. Estou bem, o meu ambiente está bem. Certo? A espiritualidade também é de dentro para fora. É claro que eu recebo de fora, mas de cima. A espiritualidade eu não recebo do lateral, daquelas pessoas que estão no mesmo nível. Mas se eu tenho um relacionamento com o Criador, de forma que eu me encha dele, da sua grandeza, da sua especialidade, de todos os seus dons, da sua capacitação, o meu ambiente vai ser outro. Espiritualmente eu vou ser mais influente. Então é sempre de dentro para fora. Se eu estiver bem no nível do cosmos, da mesma forma. Meu casamento vai bem, meu relacionamento com os filhos vai bem, certo? O meu relacionamento dentro do ambiente de trabalho também vai bem. Então, esse domínio precisa ser, em primeiro lugar, aqui dentro. Então, a ideia aqui é o seguinte, você está em movimento ou você está parado? Por que eu estou fazendo esse contraste? Porque é interessante como o sonho de qualquer pessoa assim, cara, eu quero ganhar dinheiro, quero ter sucesso, eu quero ser próspero, porque aí eu quero encontrar uma certa estabilidade. Só que encontrar estabilidade é encontrar o parado, o estagnado, o estático. E aí, a gente precisa entender algumas coisas. Domínio próprio, como pode ele estabelecer ordem na sua vida? E a ordem ali não é de general. Estou dando uma ordem, me obedeça. Não é disso que eu estou falando, é a ordem das coisas. Como elas devem funcionar. Como as coisas estão estabelecidas para funcionar. Isso é ordem. Perfeito? Então, se não tem domínio, não tem ordem. Se não tem ordem, o que tem? Caos. Se não tem ordem, tem caos. Mas o caos não é a nossa, o nosso fim, não é um fim em si mesmo. Mas se não tiver domínio, não tem ordem. Se não tem ordem, existe o caos. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos deixar a nossa vida chegar no comum. Lembra que eu falei? Comum é diferente de normal. Comum é aquilo que todo mundo faz somente porque faz. O normal é aquilo que tem uma norma, que tem um princípio, que tem um valor para ser constituído. Há uma diferença muito grande sobre isso. Quem está me acompanhando? Agora vamos lá. Essa zona de conforto não é o lugar ideal. É o lugar que precisa ser desafiado para se mudar, para se transformar. Então, se nós pensarmos, se eu quero sair da zona de conforto para chegar num lugar de sucesso, prosperidade, de riqueza, quem aqui quer ser próspero? Rico? Eu quero. Quem quer ter sucesso na vida? Eu quero ter sucesso na vida. Isso não é nada errado, é ao contrário. É um objetivo legítimo. Né? 2 sucessos? Eu quero mais, eu quero ter um carro bom, eu quero ter tranquilidade. Mas essa tranquilidade não pode ser traduzida por conforto. Porque o conforto é um lugar de gente parada. Gente que só curte, que não produz. Entende o que eu estou falando? Eu governo a minha vida, eu lidero a minha vida, eu prevaleço o domínio, então eu vivo normal. E se eu vivo normal, tudo fica em ordem. Peraí, você está querendo dizer, Natinha, que fica tudo perfeito? Não, não é isso que eu disse. Eu disse que fica em ordem. Agora, mesmo na ordem, a gente tropeça.
Mesmo na ordem, as coisas às vezes ficam embaçadas. Ficam ou não? Fica embaçado, fica difícil, fica meio estranho. Quem aqui já errou com a esposa? Aí, ó, 2, 3 corajosos, 4. Os outros estavam dormindo, não ouvia a pergunta. Como é que é mesmo a pergunta? Quem aqui não errou com os filhos? Quem não errou com o irmão, com os pais? Quem não errou no trabalho? Quem não fez uma coisa que não queria ter feito e acabou fazendo? Quem tinha que fazer alguma coisa e não fez? Falamos sobre sentido, falamos sobre significado, e hoje a gente vai falar sobre propósito, né? Qual é o propósito de existir para o homem pleno? O homem pleno, ele tem sentido, sabe de onde veio, onde está, para onde vai. Ele tem significado, ou seja, ele tem uma identidade bem definida, e também o propósito. Ele precisa saber o que é esse propósito. As pessoas confundem muito a... Será que você consegue diferenciar alvo, meta, propósito e objetivo? Aparentemente são coisas semelhantes, né? Mas não, são muito diferentes. A gente vai falar um pouco sobre essas diferenças mais para frente. Então, a crença, ela precisa se consolidar, e quando ela se consolida, ela se torna estável. Então, aqui nós fazemos assim, porque a nossa cultura é assim. Então, a nossa cultura, o nosso jeito de ser. Ah, você já viu aquela pessoa que fala assim, eu sou italiano mesmo, eu falo com as mãos, eu sou desse jeito. É o princípio da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Quer dizer, essa estabilidade não tem a ver com alguma coisa equilibrada. Ao contrário, o equilíbrio exige movimento. A estabilidade é uma coisa consolidada, parada, estática. E a crença exerce esses princípios para ela se estabelecer. Depois que eu estou me conhecendo por dentro, sabendo os meus defeitos, por que é que eu faço aquilo que eu não quero, por que é que eu não faço aquilo que eu preciso fazer, depois que eu estou gerado esse novo nascimento nesses 3 ambientes, aí eu posso definitivamente ser uma pessoa diferente, diferenciada e marcante no mundo em que eu vivo. Aí as pessoas vão olhar para mim e ver que existe alguma coisa especial em mim. Existe algo especial em mim. Não significa que eu seja especial, mas existe algo especial em mim. Você não tem aquele amigo, aquele cara, aquele colega seu que você, cara, eu gosto de ficar com o cara, eu curto bater um papo com ele, é legal estar junto com ele. Todo mundo tem alguém assim. Por quê? Porque existe algo especial nessa pessoa. As 3 ciências têm uma percepção de alma. A alma é estudada por essas 3 ciências, essencialmente, né? Na teologia, a alma é aquilo que é imanente, intrapessoal, imaterial, ou a própria vida do homem. Na filosofia, a alma é o princípio vital, o pensamento, o sentimento, a ação do homem. E para a psicanálise, é o conjunto de projeções inconscientes, sentimentos e emoções. Dá uma olhada aqui, você vai perceber que isso aqui, essencialmente, cada definição dessa, nesse nível, nesse ambiente de ciência, tange o outro, ou seja, toca, são percepções semelhantes, ou que se conectam no mesmo sentdo. De onde vêm esses sentimentos? E ela não sabe, ela estava de boa. Eu tenho pacientes que chegam aqui e estão lá dirigindo o carro, tá lá ouvindo uma música gospel, e tá lá, tá tudo certo, bonitinho, tá lembrando até de alguma coisa boa que aconteceu. De repente ela começa a ter uma taquicardia, de repente a respiração dispara, as coisas saem do controle. Uma crise de ansiedade aguda é assim. Sem falar no pânico. Então, aí as pessoas falam assim para mim, mas eu não estava pensando nada, doutor. Eu não pensava nada, eu estava ali de boa, eu estava até pensando uma coisa boa. De repente, o negócio começou a acontecer. O inconsciente está empurrando coisas não resolvidas para cima, e essas coisas chegam de forma distorcida que o consciente não consegue resolver. Ou seja, experimentar, tornar uma experiência. Informação, conhecimento e experiência. Isso é nascer de novo. Agora, só adquirir conhecimento? Não é. Não é nascer de novo. Eu aprendi uma coisa maravilhosa. E aí? Está fazendo efeito isso na sua vida?
Última coisa, também não é mudar sobre isso ou aquilo. Eu antes não fazia exercício, agora eu faço exercício. Mudei. Mudei a mentalidade, estou fazendo exercício. É suficiente? Não. Estou fazendo exercício, mas eu estou carcando na bebida, eu estou carcando no churrasco gorduroso, que é uma delícia, né? Diga-se de passagem. Então, aí eu faço uma coisa e descompenso ali. Entende o que eu estou falando? Não é sobre mudar isso ou aquilo. Então, nascer de novo não é ser reformado, não é aprender sobre o novo e não é mudar sobre qualquer coisa. É realmente gerar, morrer e nascer. Quem que quer... Você viu o frio que fez recentemente aqui? 4 graus. Quem é que queria acordar 5 horas da manhã para ir trabalhar? Tomar aquele banho legal e trabalhar? Não. Não é? Então veja que você tem as necessidades externas, você tem as necessidades internas, né? As buscas internas, e você tem um Hitler aqui, que muitas vezes faz esse papel de castrador, corta o seu barato. Então o ego é essa figura de fazer o equilíbrio. Vai fazer esse equilíbrio, vai fazer essa coisa mais equilibrada para você ser mais ou menos normal.